Também a partir de amanhã nós vamos estar aqui entrando num propósito de oração, de jejum, irmãos. Eu estou pegando talvez um pouco de surpresa alguns, mas a gente já estava falando isso nas lives de oração, nas 10h30, nós já estávamos comunicando isso, nós já estávamos falando isso. E no culto realmente é uma vez por semana agora, o culto com mais pessoas, presencial. Talvez você não estivesse sabendo, mas a partir de amanhã você pode estar entrando num propósito com Deus, de oração, de jejum também, 7 dias de oração e de jejum, tá certo? Buscando o milagre de Deus. Se você incluir na próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, então vão ser 8 dias de jejum, ok? Nós vamos estar nestes dias buscando milagres na vida pessoal, na questão do Brasil, milagres para o mundo inteiro com relação à igreja, milagres de avivamento, irmãos. A igreja está precisando de um grande avivamento. Ontem foi um dia muito especial para mim, com certeza, obviamente, mas ontem também, coincidentemente, né, Deus trouxe no meu coração algo muito diferente, muito especial, onde eu pude perceber uma certa sede, de uma forma global, uma sede de Deus, num desejo grande de encontrar com Deus. Eu creio que Deus vai nos próximos meses estar trazendo e intensificando essa sede no coração dos homens, no coração da igreja. A igreja precisa de um avivamento, e quando a igreja puder se reunir, que seja para receber um poderoso, intenso avivamento, irmãos. Eu creio que Deus vai fazer um grande milagre, que Deus vai operar um grande milagre. O que eu senti ontem é como que se estivesse intensificando as orações diante de Deus, diante do altar do Senhor, aquele incensário, né, que no livro de Apocalipse fala que são as orações dos santos. Aquele incensário, ele está quase transbordando, e quando ele transborda, né, o agir de Deus vem, a glória do Senhor vem, as maravilhas de Deus vêm sobre a igreja, e a partir da igreja, Deus está, querido, recebendo a nossa oração, o nosso clamor, já de oração às 10h30, de orações ao vivo às 10h30 até às 11h30, já são mais de 3 meses, quem já entrou alguma vez, algum dia, nas orações às 10h30, levante a mão, glória a Deus, amém, amém. Então você tem visto que nós temos orado. Esse momento de oração de 10h30 às 11h30, querido, foi algo tremendo, um marco tremendo na igreja Peniel aqui em Salvador, na minha vida, na minha família, na vida dos irmãos. Foi algo tremendo, glorioso, na vida de alguns irmãos que estão vindo. Nessa sexta-feira, me parece que também vamos ter mais pessoas da igreja com a gente às 10h30 para reforçar, né, essa equipe de intercessores. Estou talvez antecipando algumas coisas, mas tem pessoas que estão querendo: pastor, eu posso ir para as 10h30 orar? Uma pessoa só, ou duas, né? A gente está vendo isso, porque as pessoas estão tendo esse desejo de buscar mais de Deus. E isso eu creio que Deus está trazendo a nível mundial, no mundo inteiro, até nos países onde há grande perseguição contra os cristãos, contra os evangélicos em especial. Mas Deus é fiel, Ele vai nos dar a vitória, amém? Até o dia de Cristo, querido, pode ter certeza, até o dia da volta do Senhor, muitas coisas vão acontecer, muitas batalhas espirituais vão acontecer, mas em todas elas, a igreja do Senhor Jesus vencerá. Por que eu tenho certeza disso? Por que você pode ter certeza disso, querido? Porque Jesus venceu. Jesus venceu tudo e todos, e Ele está vitoriosamente assentado à destra do Deus Todo-Poderoso.
e a sua igreja também irá vencer. No livro de Apocalipse, nas cartas que ali estão registradas, cada uma daquelas cartas, Jesus declara: ao que vencer. E Romanos 8,37, o texto que você conhece, que nós somos mais do que o quê? Vencedores, por meio de Jesus, por meio daquele que nos amou. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Olha, eu quero que você agradeça a Deus por esse dia. Agradeça a Deus por aquilo que Deus está fazendo no meio dessa situação terrível que tem sido essa pandemia, que custa a nos deixar tranquilos, e é bom nós não estarmos tranquilos mesmo não. É bom o mundo não estar tranquilo. É o bom o mundo estar com os olhos abertos para tudo que está acontecendo, não se tranquilizar, não se conformar e buscar o melhor, buscar a vida, e a vida está em Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, ó Deus, porque tu és fiel, porque o Senhor é tremendo e glorioso. Ó Deus, pedimos mais uma vez que o Senhor venha intensificar esse desejo no nosso coração, esta sede por ti, esse anseio, ó Deus, de estarmos na tua presença, de, ó Deus, nos voltarmos para ti mais e mais. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações, toca cada vida, Deus querido, que agora se encontra conosco aqui na igreja, pela internet, os que irão assistir depois. Ó Deus, toca em cada um de nós, para que possamos ter, ó Deus, intensificado em nosso coração o anseio de podermos entrar no Santo dos Santos e ali adorar a Ti de toda a nossa alma, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Pai, vem trazendo um grande avivamento, onde vidas vão descer as águas, como hoje mesmo, ali na praia, ó Deus, dois grupos, ó Deus, dois grupos de diferentes igrejas, ó Pai, estiveram ali para declarar sobre aqueles que tiveram encontro com Jesus, declarar sobre eles o batismo nas águas, e ali vidas desceram ao batismo das águas. Pai, te louvamos, porque hoje mesmo, ó Deus, nesta praia, houveram 2 batismos. Pai, a tua igreja não está, ó Deus, inerte, a tua igreja não está sendo sufocada pelas opressões do inimigo, pelo contrário, a tua igreja continua trabalhando, a tua igreja continua orando, e é isso que nós temos que fazer, não parar nem mesmo diante de, ó Deus, opressões inimigas, ó Deus, e o Senhor é aquele que nos levanta para estarmos intercedendo, orando e clamando pelos teus milagres. Continue abençoando, ó Deus, que da nossa vida, também por meio da tua palavra. Pai, quero te agradecer, ó Deus eterno, por tudo que o Senhor fez. Também quero te agradecer pelo dia de ontem, por todas as pessoas, ó Pai amado, que trouxeram a sua contribuição, a sua palavra sobre a minha vida, a sua oração sobre a minha vida. Pai, eu entrego o meu coração e a minha vida nas tuas mãos. Te agradeço por mais um ano de vida. Te agradeço, ó Deus querido, porque hoje o Senhor, ó Pai, tem se confirmado sim em nossa vida como Senhor e Salvador. Pai, quero te agradecer por tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, enquanto nós abrimos a nossa Bíblia, lá em Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios. Quero agradecer a toda a igreja, a todos os irmãos que trouxeram realmente aí uma palavra de felicitação. Em nome de Jesus, fica aqui registrado a minha gratidão, né? Realmente, irmãos, foi um dia muito abençoado ontem. Eu não esperava. Realmente ontem foi uma surpresa para mim, em muitos sentidos. Eu recebi parabéns de pessoas que eu nunca tinha recebido, né? Glória a Deus. É bom fazer aniversário, é bom. Relembra que a gente está vivo e que temos um propósito nesta vida. Amém? Há um propósito para a nossa vida, há um propósito para a sua vida. Aleluia! Sexta-feira também foi aniversário do nosso querido jovem
Cássio Júnior. Aleluia. E ele conversa comigo, irmãos, como se já fosse, né, um pastor. Eu não sei não, viu, Thaís? O que vai acontecer com esse servo aí, viu? O que vai acontecer com a vida de Júnior? Mas ele conversa comigo. Ontem ele estava conversando comigo, mas é porque eu estava estudando, né, a vida dos apóstolos, como eles morreram, é isso mesmo? Como eles morreram, como eles viveram um martírio. Irmão, glória a Deus, aleluia, bênção de Deus. Continue assim, os pais e os filhos, em nome de Jesus, aleluia. Nós temos então, hoje em 1 Coríntios capítulo 6, algo que eu gostaria de falar com a igreja, dentro do nosso propósito e mensagem, tema geral, das fontes de Deus, não é? As fontes de Deus. E nós nos encontramos nessa sétima fonte, que é a justiça de Deus, a fonte da justiça de Deus, algo tremendo, em que nós temos que pensar. Ontem não, domingo passado, parece que as semanas estão virando dias. Semana passada, nós falamos sobre essa justiça de Deus, não é? E o perdão, só que não ficamos aí muito bem, o estudo parece que não ficou muito bem detalhado. A justiça de Deus, sétima fonte. A oitava fonte, o perdão. Eu juntei as duas fontes, né? E parece que isso não ficou muito bem colocado. E hoje nós temos que falar também sobre algo que é a nona fonte, que é esta graça, a graça de salvação de Deus, a própria salvação por meio da graça. Mas não podemos falar disso sem voltarmos para a justiça de Deus. Então eu vou falar um pouco mais sobre essa justiça de Deus, tá certo? Na sua forma prática, como ela chega até nós, como ela chegou até nós. Vamos lá, capítulo 6 de 1 Coríntios. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar ou governar o mundo? Ora, se o mundo devera ser julgado por vós, sois acaso dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Presta atenção, só o existir demandas entre vós, já é completa derrota. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Diga isso comigo: os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, só ouça agora: nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus.
Pai querido, fala ao nosso coração. Querido, se você tem alguém perto de você que é seu marido, né? Ou namorado, assim por diante, filho, filha, tem alguém perto de você que é filho, filha, marido, então dê a mão para essa pessoa. Amém? Ore por essa pessoa agora. Ore por essa pessoa. Peça a bênção de Deus sobre esta vida em nome de Jesus. Peça que Deus venha falar a este coração, e assim você na sua casa também, ore neste momento. Peça a bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa que está com você, assistindo este culto online, em nome de Jesus. Querido, vamos voltar, né, àquelas tradições básicas de orarmos uns pelos outros. Se tem alguém perto de você, logicamente você não vai dar a mão, mas você vai orar por ele. Quem está mais perto de você, o seu próximo agora, ore por ele, em nome de Jesus. Deus, a tua unção, derrama sobre nós a tua graça, ó Deus, repreende toda obra do inferno, desfaz, ó Deus, tudo que não vem de ti, Pai, e leva a nossa mente a estar completamente cativa a ti, ó Deus, a estarmos completamente, ó Deus, cheios de ti, em nome de Jesus. Deus querido Pai, nós queremos te engrandecer e te glorificar e bendizer o teu santo nome. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, leva-nos, ó Deus querido, a te glorificar mais e mais. Nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és fiel, porque tu és grandioso e maravilhoso. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Fala com toda esta gente que está conosco hoje, Pai. Cada um dos nossos irmãos, cada pessoa que hoje, ó Deus, recebe, ó Deus, esta oração, venha também ser mergulhado na tua graça, venha ser imergido na tua graça de grande amor, de intensidade de amor, de tal maneira que sejamos conquistados, ó Pai, neste eterno amor. Te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, ó Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar. Irmãos, Deus não é um tirano. Presta atenção no que eu vou falar, porque isso é importante você entender. Deus não é um tirano. Tirania traz injustiças. Tirania traz injustiças. Porém, um reino onde há um rei legítimo e um rei que é tremendamente amoroso, que ama seus súditos e que faz os seus súditos também terem o potencial de se tornarem seus herdeiros e, portanto, filhos. Este rei é legítimo, ele dá oportunidade, até liberdade, para querer sair deste reino. Este rei que traz esta justiça e que traz também de igual forma o amor, este rei só é um, só tem um rei desta forma, que é o nosso Deus. E este reino, Deus Pai entregou a seu Filho Jesus. Por isso Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Nenhum rei sobre a terra é tão justo, tão perfeito em justiça, na justiça, tão perfeito no amor, como o nosso Senhor Jesus. Mas você vai perguntar, ou alguém em algum lugar vai perguntar: mas onde é que está Jesus? Jesus não está na terra, e nem o seu reino está na terra. Alguém pode dizer isso. Mas aí é que está, não é? A glória deste rei e o glorioso reino. Como ele começa? Como ele começa? O reino de Deus começa no coração. Não começa naquilo que a pessoa tem como externo.
Não, o reino de Deus começa dentro de cada um que o recebe livremente, usando a sua vontade, deixando ser conquistado no amor dele. E porque é conquistado em tamanho amor, lógico, ele se rende ao Senhor completamente. Há aqueles que infelizmente, diante da visão da graça de Deus, da justiça de Deus, da glória de Deus, diante até do amor de Deus, mesmo assim, não aceitarão a Ele como seu rei, e continuarão sendo então seus próprios reis, seus próprios senhores, e sofrerão porque o homem é imperfeito, é injusto. O homem não consegue alcançar a justiça, porque ele não é justiça. O homem é pecador, nascido em pecado, diz o próprio rei Davi. E nós já pensamos nisso. Deus, ele é justo porque ele é justiça. Enquanto os homens procuram fazer algo justo, Deus não precisa procurar aqui ou ali conselhos sobre justiça, porque Ele próprio é a justiça, como Ele próprio é a sabedoria, como Ele próprio é o amor, e assim por diante. E nós já não vamos reprisar, não vamos falar o que falamos semana passada, mas vamos ver hoje então sobre esta justiça dentro da prática da justiça, que vem pelo juiz, a lei, certo? A justiça vem pelos juízes e pela lei, ou se você quiser inverter, a lei primeiro, para depois vir o juiz para aplicar esta lei, e assim a aplicação da lei se tornando juízo. Então você vai ver a lei, juiz e juízo hoje, para você chegar a entender então quão grande é a graça de Deus. Tremenda graça, maravilhosa graça do Senhor. Primeiramente, quem merece ser salvo? Ou quem pode dizer: não tem nada na minha vida que me acuse de erro, de pecado, de injustiça? Semana passada eu falei que pecado é injustiça. Todo pecado é uma injustiça. Então existe alguém que já tenha existido em que não tenha pecado? Existe alguém no mundo, em todas as épocas, que pode dizer: não, eu sou justo porque eu nunca pequei, eu sou justo e por ser justo não devo ser condenado à morte? Existe alguém que possa dizer tal coisa? Não, senão o próprio Senhor Jesus, o único que não pecou, e por isso é justo nesse sentido, de nunca ter pecado, nunca ter cometido sequer injustiça. Este é Jesus. Toda a raça humana, toda a humanidade, desde Adão e Eva, todos, diz a palavra, pecaram. Romanos 3:23, você conhece? Eu já falei. 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lá em Ezequiel 18 também fala que todos os seres humanos, ou se você melhor, Romanos 6:23, depois Ezequiel 18:20. Em Romanos 6:23 diz que todos pecaram, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Todos pecaram. Romanos 3:23. Romanos 6, meia dúzia, 23. O salário do pecado é o que? A morte. Em Ezequiel 18:20 declara: a alma que pecar, essa o que? Morrerá. Deus disse para Adão que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Por que ele morreria? Porque
a árvore do conhecimento do bem e do mal tem o poder de matá-lo? Não, porque ele desobedeceria a ordem de Deus. E qual era a ordem de Deus? Que ele não comesse. E porque ele então morreria? Porque ele desobedeceria a ordem de Deus. Um único mandamento Deus deu para Adão e Eva. Um único mandamento. Só um mandamento, só uma ordem negativa de não. Tudo ele podia comer. Você pode comer de todas as... Olha, imagine quantas árvores frutíferas não tinha no jardim do Éden. Quantas árvores frutíferas não tinha no jardim do Éden. Mas parece aquele negócio de criança, de adolescente. Quando você proíbe alguma coisa, é que instiga ele de querer, não é? É uma coisa que está na cabeça. Mas isso não existia na mente de Adão. Não existia essa questão na mente de Adão. Porque é proibido, então agora que eu vou fazer? Não tinha essa intenção no coração de Adão e Eva, porque eles eram perfeitos em pureza. Eles eram perfeitos em pureza, não perfeitos em maturidade. Eram como pessoas ali que estavam aprendendo muita coisa ainda, e precisavam aprender muita coisa. E agora então, Deus diz para eles: não come somente dessa árvore. Não explicou por quê. A razão de não comer daquela árvore, só disse as consequências. Se comerdes dessa árvore, morrerá. Para mostrar para o homem que havia consequências das suas escolhas, que o homem tinha uma escolha, e que tinha também consequências das suas escolhas. As suas escolhas poderiam levá-lo para a vida, ou as suas escolhas poderiam levá-lo para a morte. Se ele cometesse pecado, o pecado então traria sobre ele a morte, porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. A lei de Deus, querido, ela é perfeita e ela é boa. Romanos capítulo 7, esse texto mereceria 2, 3 aulas de estudos intensos, para você entender a parte que cabe a Deus com relação à jurisdição, ou à sua lei que é justa, e a aplicação dessa lei sobre todos os homens. A jurisdição de Deus, não sei se é essa a forma certa de falar, os advogados que aqui estão depois me corrijam. A jurisdição de Deus é sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Deus é o único que tem jurisdição, é isso mesmo? Doutor Beto, é isso mesmo? Deus é o único que tem jurisdição sobre todos os seres humanos, vivos e mortos, os que já morreram e os que ainda irão morrer e os que ainda hão de nascer. Deus é o único que tem jurisdição sobre toda a terra e sobre toda a humanidade, todos os seres humanos. Romanos capítulo 7, falar de justiça, quando eu falo de justiça, eu tenho que falar de e não de, porque parece que fica meio ruim, né? Quando é a mesma coisa que a gente fala em justiça, parece que a gente está falando injustiça, não é? A dicção no português, ela dá isso a entender, e a gente tem que falar bem pausadamente. Então vamos lá, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, a lei e o pecado, capítulo 7, versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Preste atenção, a lei é pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio do quê? Da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, e assim por diante. Então, a lei vem para quê? A lei, ela é boa? É boa. Diz aqui Romanos capítulo, versículo 12, por consequente a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. O mandamento, a lei, ela é boa, ela tem que existir. Antes do dilúvio, antes da lei de Moisés,
O mundo não tinha lei. Também naquele momento que Israel estava vivendo sem um rei, eles tinham já a lei, mas não tinha alguém que conseguisse trazer a aplicação da lei. No livro de Juízes você vê que cada um fazia lá o que bem lhe parecesse, o que bem parecia melhor, e nem isso nunca iria funcionar, como não funcionou, porque o homem está com a tendência para o mal, para o pecado, para o erro. E a humanidade, antes do dilúvio, ela se tornou maligna. Em Gênesis capítulo 6, fala que o homem multiplicou nos seus erros, na sua malignidade, na sua impiedade, ao ponto de Deus ter que dar um basta, e trouxe um grande juízo sobre toda a humanidade, com o dilúvio, sobrevivendo somente 8 pessoas, a família de Noé, seus filhos, suas noras, 4 casais, porque não havia ainda lei, e a consciência do ser humano estava cada vez mais piorando, a consciência já não estava mais arguindo, já não estava mais levando o ser humano a enxergar, discernir o certo e errado, e escolher o certo, porque é o certo. Assim foi então o tempo sem lei. Deus trouxe a lei com Moisés, e juntamente com a lei espiritual, a lei ritual, a lei civis para o povo de Israel. Eu não sei como que o direito vê essa questão, qual foi o país em que se teve realmente leis civis, que teve uma organização civil, se o povo de Israel, com Moisés, foi o primeiro país, nação, que teve isso. Depois vocês pesquisem, é uma coisa para que possamos aprender, né, com os nossos juristas, tá certo? Se a nação de Israel foi o primeiro país a ter um legislador, no caso Moisés, que trouxe ali, através de Moisés, Deus trouxe as leis para mim, para a nação. Foi o primeiro país, né? Foi a primeira nação que teve então aí o seu direito, vamos dizer, suas leis, né? Teve aí a sua legislação, sua constituição. Bem, nós recebemos a lei de Deus através de Moisés, e a lei é boa, ela é santa, ela é algo glorioso. Para que serve a lei? A lei serve para algumas coisas, e ela serve e serviu para alguma coisa, sim, muita coisa. Ela traz conhecimento ou consciência do pecado, Romanos 3:20, vamos lá rapidamente, irmão. Você tem que entender, para você entender a imensidão da graça de Deus, você tem que entender da justiça, você tem que passar pela justiça, não é? Entender um pouquinho sobre a justiça, para você poder se maravilhar com a graça tremenda, maravilhosa graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 20, a lei serviu para quê? A lei de Deus dada a Moisés, por meio de Moisés, ao povo de Israel, a lei traz consciência do pecado, a lei traz conhecimento do pecado, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Olha, a lei não tem poder de justificação. Ninguém será justificado por tentar cumprir a lei, porque não vai conseguir. A lei de Deus, ela é muito, muito mais elevada do que a dos homens, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do quê? Do pecado. A lei diz para mim e para você: eu pequei, eu errei, e Deus será tido por justo o seu julgar. Irmãos, nenhum de nós escapa da lei de Deus. Eu já li aqui, todos nós pecaram, todos nós sentimos a vergonha dos nossos erros,
Todos nós um dia nos entristecemos com os nossos próprios erros. E se isso não aconteceu na sua vida, peça a Deus para acontecer. Porque é normal. É certo, nós sentimos vergonha quando erramos. Amém? É normal e é certo. Sentimos tristeza pelos nossos pecados. E se isso não acontecer, aí que não está algo bom. Um psicopata, alguém que tem transtornos de ordem psicológica, ele pode até matar e não vai sentir nenhum remorso, nenhuma dor no seu coração. Mas aí é outra coisa. O normal é que venhamos sentir vergonha. Por quê? Adão e Eva, volte lá ao jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Depois do pecado, quando veio Deus se encontrar com ele, o que eles fizeram? Se esconderam. De medo e de vergonha. Não é? Medo e vergonha. Então a lei, ela nos traz convicção e consciência do pecado. A lei também é um batedor, como uma coisa que limita, freia o pecado, o avanço do pecado. A lei, ela possibilita, né, que uma sociedade se organize sem que haja ali uma coisa, um matando o outro, um fazendo mal para o outro, porque com a lei há o freio do mal. A lei freia o mal dentro das pessoas. A lei e a punição que a lei vai trazer, o juízo que a lei vai trazer, é uma maneira para que a pessoa então, ela venha pensar 10 vezes antes de cometer algum delito, antes de cometer algum crime e algum pecado, portanto. Então, a lei, ela é um freio, ela limita o avanço do pecado na raça humana, na humanidade como um todo. Então, a lei, ela é boa por causa disso. A lei também, ela traz condenação. Mas, porque ela traz condenação, ela é ruim? Não, ela não é ruim porque ela traz condenação. Ela só mostra que o homem que é ruim, o homem errou, pecou, e ele então precisa mudar. Ele precisa parar de pecar. Mas é possível? Romanos capítulo 7, Paulo, ele declara que ele quer parar de pecar. Ele tenta parar de pecar porque ele reconhece que a lei é boa, ele sabe que a lei é justa, ele sabe que a lei aponta para que ele viva num nível de justiça maior, um nível maior de amor, mas ele não consegue simplesmente isso. Romanos capítulo 7, versículo 17, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o bem, não porém o efetuá-lo. Não consigo fazer o bem, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Está dando para você entender? Parece um jogo de palavras, né? Para confundir a cabeça, mas por isso que você tem que entender, reler, até você entender. Porque que está dizendo? Que você quer o bem, porque você foi criado por Deus, lá no seu íntimo, no seu espírito, na sua consciência, você quer ser uma pessoa excelente, boa.
Você quer fazer o bem. Mas, nesta vida, a realidade em que você vê de você mesmo é que você pecou. Que você errou desde a sua infância. Que em algum momento você desagradou seus pais, mentiu para eles. Que em algum momento você colou na escola. É colar que fala? Pescou na escola. Você deu falso testemunho. Em algum momento você errou, pecou, porque dentro de você habita o pecado. O que eu quero dizer com isso? O que os teólogos dizem? A tendência para o pecado. O pecado original, né, que as pessoas falam, nada mais é que a tendência ao pecado, que você já nasce com ela. Você já nasce com essa tendência ao erro. O pecado habita em nós, e a lei vem dizendo: o mal reside em você, e porque você pecou, então você vai morrer. Ninguém então merece ser salvo. Alguém merece ser salvo na face da terra? Não. Porém, no tocante ao homem interior, versículo 22, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, outra ordem, né? Outro querer, guerreando contra a lei da minha carne, da minha mente. A lei de Deus na minha mente, na minha consciência, mas no meu corpo a lei do pecado, as ordenanças do pecado, as exigências do pecado. O homem carnal dizendo: faça isso, faça aquilo, porque eu quero ter prazer, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não importa com os outros, importe com você mesmo. O egoísmo dizendo, determinando isso, levando as pessoas então ao pecado e esse conflito entre o bem e o mal dentro de si. Diz ainda: guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então a lei, ela mostra e revela o mal que está em nós. A lei revela, ela nos dá consciência do nosso pecado, ela traz o conhecimento, o pleno conhecimento do mal e do pecado. Por isso era necessário dizer para Adão e Eva, não comam da árvore do bem e do mal, obedeçam. Agora, se a lei ela só veio para isso, então quer dizer que a lei não tem poder para transformar? Não, não tem poder para transformar o homem. A lei não pode mudar seu coração. A lei não pode te justificar diante de Deus. E ela não vai te justificar diante de Deus. A lei é só uma: todos que pecaram serão condenados à morte. E agora? Como Deus vai salvar aqueles a quem Ele ama? E que é toda a humanidade. Deus ama todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro. Todos nós somos alvos do amor de Deus. Então, como Deus vai poder salvar, trazer a salvação, dar a oportunidade para os homens receberem a salvação? Versículo 1, capítulo 8 de Romanos, vamos continuar. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em... Porque a lei do Espírito da vida, em que Jesus te livrou da lei do pecado e da... Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma no tocante à carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado,
Aleluia! Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Você está entendendo a profundidade, grandeza, maravilha que Paulo está dizendo? Não. Se tivesse, você estava em pé, dando uma salva de palmas para Deus. Você estava pulando e glorificando a Deus, é verdade. Aleluia! Aleluia! Oh, mas um dia nós vamos estar no céu. E esse pleno conhecimento da glória e da graça de Deus vai estar sobre a nossa vida. E é por isso que nós não vamos nos cansar de glorificar a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, presta atenção, que é tremendo. Vou repetir para que você possa absorver. A lei, é impossível para a lei trazer salvação a quem quer que seja. Em cumprimento da lei, ninguém será salvo. Então quer dizer que ele não vai cumprir a lei para ele ser salvo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Que ao tentar cumprir a lei, o homem se esbarra no pecado que habita dentro dele, no mal que está dentro dele. Ele não consegue, não conseguirá vencer o mal. Nem no milênio, você sabe que eu estou falando, o milênio, onde o diabo não vai estar mais na terra. Nem durante o milênio o homem vai parar de pecar. E ele não vai mais poder dizer: foi por causa do diabo que eu pequei, foi por causa de Satanás que me tentou e eu pequei. Não, porque o diabo, Satanás, não vai estar mais na terra. Segundo os estudiosos, os teólogos, dizem que no milênio o homem vai continuar a pecar. No milênio, não na nova terra e novo céu. Mas durante o período milênio, onde Jesus vai estar reinando sobre toda a terra, a partir de Israel, e a igreja com ele, o ser humano, sobrevivendo da grande tribulação, todas as nações que vão estar sendo julgadas também durante o milênio, todos eles vão continuar a pecar. Por isso a Bíblia diz que Jesus irá reinar nesse tempo com cetro de ferro, porque a sua justiça vai ser intolerante para com o mal no ser humano. Amém? Um parênteses: Deus te chamou para viver para Ele e para se comprometer com Ele e com a sua justiça, porque um dia você vai julgar e reinar sobre o mundo. A igreja do Senhor Jesus vai julgar e reinar sobre o mundo. Amém? Quem serão os juízes sobre a terra durante o milênio? Quem irá fazer parte da Suprema Corte durante o milênio? A igreja do Senhor Jesus. Quem serão os governantes, os prefeitos? A igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus irá reinar sobre a terra com Jesus, em Jesus, durante 1000 anos. É difícil acreditar nisso? Não, porque é a Bíblia, está escrito. Eu só estou aplicando a Bíblia nos seus detalhes, certo? Vamos voltar aqui agora rápido, eu já estou passando o tempo. Irmãos, então a lei ela não consegue mudar, mas a graça sim. A graça transforma, a graça muda, a graça faz de você um novo homem, uma nova pessoa. A graça traz o perdão de Deus. A lei não pode trazer o perdão de Deus. A lei só vai trazer o juízo de Deus. A lei de Deus vai trazer o juízo de Deus, mas a graça traz o perdão de Deus. E aonde está revelada esta graça? Aonde está revelado Deus de toda graça? Na pessoa de quem? De Jesus. Na pessoa de Jesus.
Vamos, João, Evangelho de João. Eu vou ter que pular algumas coisas aqui, deixa eu me reorganizar aqui. Romanos capítulo 1. João, Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Irmãos, Deus é maravilhoso. Se Ele quiser, Ele te tira do corredor da morte. Todos nós estávamos no corredor da morte. Bata no seu peito e diga: eu estava no corredor da morte. Sabe que isso muda uma pessoa? Quando ela tem ciência que ela está no corredor da morte. Eu tenho começado a ver, não vi tudo ainda não, um documentário sobre uma pessoa que estava no corredor da morte. Dale Sigler. Ele entrou no corredor da morte em 1991. E quando ele entrou no corredor da morte e os soldados estavam conduzindo ele, disse: homem morto caminhando. Naquele momento que ele estava andando por aquele corredor, e estava sendo dito que ele estava morto, ele era um homem morto, estava andando condenado à morte pelo seu crime cometido. É que naquele momento ele teve consciência do seu grande pecado, e a culpa lhe tomou o coração com certeza. Era injustificável o seu crime, injustificável, e ele estava condenado. E ali ele começou a orar e começou a pedir a Deus para que trouxesse uma mudança na vida dele. Todos nós estávamos no corredor da morte pelos nossos pecados. Pastor, eu não cometi nenhum crime. Não, mas você pecou, e a Bíblia diz que a alma que pecar morrerá. Então eu estava no corredor da morte também. Eu, você, todos os homens que você pode ter como mais puros e santos na terra, todos eles estavam no corredor da morte. Martim Lutero estava no corredor da morte. Pedro estava no corredor da morte. Paulo estava no corredor da morte. Maria, mãe de Jesus, estava no corredor da morte. Moisés estava no corredor da morte. Todos nós estávamos no corredor da morte. E aí um dia Deus enviou Jesus. João capítulo 1. E começou um novo tempo. Um tempo chamado graça. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio, abundante, fonte transbordante de o quê? Graça. Aleluia. E de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Graça, por isso que o salmista Davi declara que a tua graça é melhor do que a vida, esta vida terrena. A tua graça é melhor do que esta vida terrena, porque a tua graça nos traz a vida eterna. E esta vida eterna está na pessoa de Jesus. Todo aquele que crer, todo aquele que se render a Jesus, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, este recebe a graça salvadora de Deus, e por esta graça é perdoado. Pelos méritos de Jesus é feito filho de Deus, transformado em filho de Deus, porque Jesus levou sobre si, na sua carne, a minha condenação. O que aconteceu? Eu estava no corredor da morte, mas no meio daquela situação do corredor da morte, Jesus veio e se colocou na minha frente.
e Ele assumiu a condenação que era minha, que era sua, sem pecado, sem crime algum. Ele se submeteu por amor a você e a mim, a todos nós, a nossa punição, a nossa condenação. Deus realizou, cumpriu a sua justiça, o seu juízo em Jesus. A justiça de Deus é satisfeita pelo sacrifício expiatório de Jesus na cruz do Calvário por nós. Um justo morrendo pelos injustos, para que os injustos recebam a justiça desse justo e sejam agora novas criaturas. Feche os seus olhos, irmãos, em nome de Jesus. Tremenda graça. Esta graça é a nona fonte de graça, fonte da graça imerecida, né? Oh, eu não mereço a graça, ninguém merece, eu não mereço ser salvo, nem hoje eu mereço ser salvo. Eu vou morrer em Cristo Jesus sendo salvo, mas não merecendo ser salvo. Serei salvo sem merecer, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, tomou sobre si os meus pecados e me purificou, me santificou e santificou a você, para que você seja uma nova pessoa, uma nova criatura. A graça de Deus te transformou e tira do seu coração o pecado. O pecado já não mais irá habitar na sua vida, porque o que irá habitar na sua vida é a graça de Deus, é o Espírito Santo da graça. Já não mais seremos habitação do pecado, mas habitação de Deus. Por isso que todo aquele que é salvo em Cristo, todo aquele que converteu, que teve um novo nascimento, a Bíblia diz, ele está morto para o pecado e vivo para Deus. Agora ele já não mais vive, mas Cristo vive nele, e ele vive para a glória de Deus. Ele não vive mais buscando, cumprir, desejando a sua vontade, que a sua vontade prevaleça. Não. Ele vai sempre falar: Senhor, seja feita a tua vontade. De coração ele vai falar. Ele vai buscar isso com todo o seu coração. Nós estamos vivendo escândalos no Brasil de religiosos de todo tipo de religião, e alguns até matando, e o mundo, o brasileiro se perguntando: o que está acontecendo com a igreja evangélica e com os evangélicos, com os pastores? O que está acontecendo? Mas nós, como igreja, sabemos que os escândalos viriam. Ai daqueles por quem vêm os escândalos. Jesus declarou que seriam inevitáveis os escândalos. E nós não temos que perguntar o que está acontecendo, nós temos que perguntar o que Deus vai fazer, e esperarmos, porque Deus vai fazer. Deus vai santificar a igreja evangélica no Brasil. Deus é justo juiz.
E o juízo e a justiça de Deus começa pela sua casa, por nós, mim, eu, né? Eu e você, por mim, por você. Começa por nós, cada um de nós. É a justiça de Deus. Fique de pé. Você na sua casa também se coloque de pé. Por favor, traga para mim aí, irmã Zoneide, o símbolo da justiça. É o símbolo da justiça humana. A irmã Zoneide vai trazer para mim o símbolo da justiça humana. E a Bíblia fala que as nossas justiças é como trapo de imundície. Esse símbolo é o símbolo da justiça humana, mas não é o símbolo da justiça de Deus. É o símbolo da justiça dos homens, mas não é o símbolo da justiça de Deus. E essa semana que nós começamos a falar que iríamos orar pelo judiciário hoje, essa semana que nós estávamos falando, e até um dia eu orei pelo judiciário e a live caiu. Não sei quem estava naquele dia. A live caiu simplesmente, nunca aconteceu isso. Não sei o que aconteceu. Foi internet, foi o celular, não sei. Não ficou sem som, caiu mesmo. Essa semana, acho que foi na quinta-feira ou quarta, esse símbolo estava, o símbolo da justiça humana estava ali, perto do mapa, né, da casinha do globo. Alguma coisa aconteceu, foi pegar alguma coisa ali, e o símbolo da justiça humana caiu. Irmãos, caiu, desgrudou a sua base, a base na qual estava colada aqui, simplesmente soltou, desgrudou e caiu de uma maneira tal que quebrou a cabeça. Tá aqui, ó, tá caindo até da mão. Quebrou a cabeça e descolou a base. Olha a justiça dos homens. Por mais que eles buscam ser e não são, e nunca serão, porque a justiça dos homens do mundo não tem como base a lei de Deus. Por isso que desgruda, solta. Por isso que a cabeça é cortada, porque não tem como base a lei de Deus, os mandamentos de Deus, e muito menos a aplicação dessa lei pura e perfeita. E Deus vai passar a limpa o judiciário. E eu não sei como eu vou orar, mas eu tenho orado e pedido: Deus, me ajude a orar, me leve a orar pelo judiciário no Brasil, e coloque verdadeiros juízes ali, juízes que não irão julgar segundo suas intenções, ideologias, e nem segundo o querer de outros homens, os maus intentos dos outros homens. Compras de sentenças na Bahia,
Um judiciário que perdeu a cabeça. Procuradores, juízes, promotores, advogados. Sendo que o direito e a advocacia é uma profissão tão nobre. A gente vê alguns filmes de advogados que lutaram pelo direito do fraco, por que não dizer do órfão e da viúva. Esses são advogados nobres e representam uma parte do caráter de Cristo. Juiz deveria ser um tipo de Cristo na terra, mesmo não sendo crente. O juiz nessa terra, o executivo, eles tipificam Jesus, porque Jesus é o legislador, é o juiz, é o rei, é todo o poder. Por isso que está escrito: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E ainda assim ele não é tirano. Impressionante. Concentre todo o poder numa só pessoa e ele se tornará um tirano. Mas Deus não é tirano. Eu tenho colocado diante de Deus, querido, porque não é fácil essa oração, e eu não sei se eu vou conseguir terminá-la hoje. Em Isaías capítulo 10 fala dos juízes, e dentro desse propósito que nós estamos falando sobre a justiça de Deus, eu achei interessante, porque eu sempre usei isso para o legislativo, mas na Bíblia King James, ou uma outra versão, ela coloca juízes. Ai dos juízes que decretam leis injustas. O legislativo é o responsável por fazer leis, não é isso? Mas o que nós temos visto hoje é um judiciário querendo fazer leis. Ai dos que decretam leis injustas, do que escrevem leis de opressão sobre o povo. Por minha conta eu coloquei aqui: sobre o povo, para negarem justiça aos pobres, para arrebatar o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Feche seus olhos. Aleluia, Jesus. Pai, eu vou pedir que os intercessores orem por mim. Irmãos, isso que eu estou pedindo, que eu vou orar, é algo muito sério. Deus é a fonte de toda a justiça, é a fonte de todo o perdão, é a fonte de toda a graça. E quando os que deveriam trazer a justiça não traz, a criminalidade aumenta, o poder dos poderosos economicamente, politicamente, aumentam e ficam intocáveis. E nós queremos que o Brasil mude. Nós queremos que o Brasil seja transformado. Antes de orar pelo judiciário, coloque a mão no seu coração. Faça comigo essa oração se você quer. Se você quer aprender a justiça, se você quer que o Espírito Santo te guie em toda a verdade e justiça de Deus,
Se você quer que o Espírito Santo, pela graça de Deus, transforme seu coração, diga comigo, você aqui, você também na sua casa. Diga: Senhor Jesus, nesta manhã eu te peço, pelo poderoso sangue de Jesus, o teu sangue, Jesus, sobre a minha vida agora, a tua graça, a tua maravilhosa graça sobre a minha vida. Vem, Senhor Jesus, traz a tua graça sobre a minha vida, transforma agora o meu coração, como a tua palavra diz: o justo pratique mais obras de justiça, e assim sendo eu transformado pela tua graça, venha viver a justiça de Deus, praticar a justiça de Deus, que vai e que excede a justiça dos homens. Espírito Santo, põe nas minhas mãos, diga isso, levante as suas mãos e diga: Espírito Santo, põe nas minhas mãos a justiça de Deus, põe no meu coração a justiça de Deus, põe nos meus pés a justiça de Deus, que eu seja justo no meu andar, justo no meu falar. Espírito Santo, ajuda-me nesta caminhada, para que o mundo veja o que o Senhor está fazendo na igreja e na minha vida. Santo Espírito, eis-me aqui. Ainda o sangue de Jesus, diga todos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus traz a graça de Deus, perdão de Deus, para que eu já não mais seja o mesmo, para que Jesus viva em minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Levante a sua mão e vamos orar agora pelo judiciário, em nome de Jesus. Os intercessores, orem por mim, enquanto eu oro pelo judiciário. Ó Deus, eu quero te agradecer, quero te louvar, ó Pai santo e eterno. Oh, tua graça é maravilhosa, quão tremendo é o Senhor, quão glorioso é a tua justiça, e esta justiça brilhará sobre toda a terra, e todos verão quão grande é a tua justiça, quão maravilhosa é a tua graça. Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo, traz nos nossos lábios a oração que convém. Não sabemos orar, mas entregamos os nossos lábios, o nosso coração, para orarmos pela nossa nação, em especial o judiciário. Vem, Santo Espírito, sobre todo o Brasil, vem trazendo uma sede enorme por tua graça e por tua justiça. Vem trazendo uma convicção do pecado, do juízo e da tua justiça. Espírito Santo, traz a convicção no coração de todos nessa terra, a convicção do pecado, da justiça e do juízo. E agora mesmo vem, Espírito Santo, trazendo sobre o judiciário do Brasil, todos os órgãos que representam o judiciário, todos os profissionais da área, que representam ao Pai eterno o aplicar a justiça a este povo que carece
da justiça, pois muitos têm sido injustiçados e muitos têm sido deixado de ser aplicada a justiça, mesmo a justiça falha dos homens. Deus vem estar aumentando o rigor da lei civil no Brasil, vem estar aumentando o rigor da lei no Brasil, para que os homens venham ter consciência que as suas escolhas irão determinar condenações, se assim elas forem más. Que os homens venham temer a lei, venham temer a punição da lei. E não é isso que temos visto na sua realidade no Brasil. Por isso se repete tantos casos e tantos casos de violência e de corrupção. Mas agora, Pai, vem também trazendo sobre o judiciário, vem trazendo a Tua graça para transformar, ó Deus, esse judiciário. E aonde abundou o pecado no judiciário, venha abundar a Tua graça e a redenção sobre o judiciário, a redenção sobre o judiciário do Brasil. Espírito Santo de Deus, sopra agora sobre, ó Deus, começando lá do alto, começando sobre o Supremo Tribunal, o STF, o STJ, o STE, começando ali, ó Deus, no judiciário, na mais alta corte. Ó Deus, vem trazendo o Teu sopro. Sopra, Senhor, sopra, Pai, para varrer toda injustiça, para expulsar toda injustiça, para desfazer os enganos de Satanás, para confundir, ó Deus, os pensamentos dos que querem trazer leis injustas, trazer juízos que não são de uma lei justa, com uma parcialidade. Oh Deus, vem varrendo do judiciário toda a parcialidade, transformando o judiciário, ó Deus, em algo completamente imparcial, em nome de Jesus. Imparcial de partidos políticos, imparciais, ó Deus, de poderes econômicos, imparciais de qualquer forma. Espírito Santo de Deus, muda o judiciário no Brasil, muda a mentalidade do judiciário, muda a cultura do judiciário, muda o coração e leva eles, aos homens do judiciário, a temer em primeiro lugar a lei e o juízo de Deus. Leva esses homens a temerem a Ti. E leva, ó Deus, o próximo ministro a STF, um homem segundo o Teu coração. O que eu Te peço hoje, Pai, e na igreja nós ligamos esta oração em concordância e Te pedimos que o próximo juiz do STF a ser escolhido no mês de novembro seja um homem segundo o Teu coração, como o Senhor escolheu a Davi com o Teu santo óleo e ungiu, também seja o próximo ministro do STF o homem escolhido pelo Teu dedo, ó Pai, pelas Tuas mãos e ungido por Ti. Traz, ó Deus, sobre este homem ousadia, fé, integridade. Traz sobre a vida deste homem, Espírito Santo, autoridade, resiliência, e o protege dos ataques que virão de outros e até de outros ministros. Em nome de Jesus, Pai, traz a Tua graça, liberta-nos, ó Deus, um judiciário que não
traz ou promove a justiça do Senhor. Mais do que a justiça dos homens nós estamos pedindo. Sim, é isso que estamos pedindo. Nós estamos pedindo a justiça do Senhor para ser feita sobre toda essa terra, a partir do judiciário também. Oh Deus, toma a nossa Constituição e tudo aquilo que o STF tem feito, sobreposto à Constituição, feito contra a Constituição. Olha para isso, a nossa Constituição do Brasil. Tudo que o STF tem sido usado para ir contra a Constituição, Pai, nós te pedimos agora, desfaça-se tudo isso, em nome de Jesus, e abençoa o teu povo, Pai, com uma justiça, ainda que não perfeita, porque é perfeita só a tua, mas que pelo menos tenha base, porque nem isso a justiça no Brasil tem tido, nem base tem tido. E nós queremos, Pai, uma justiça que tenha uma base em fundamentos e princípios verdadeiros, morais, e de direito verdadeiro, que constitui o direito do órfão e da viúva, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, Jesus, que entrou no teu coração. Glória a Deus, vamos cantar Maravilhosa Graça. Dá para cantar? Consegue? Aleluia. Não sei, acho que não consegue, assim diz.